O nome do Frei é? Frei Gilberto. Frei Gilberto. Frei Gilberto. É Frei Gilberto e o colega dele de âncora lá é o Farinhada, que é um violeiro maravilhoso. Um violeiro muito bom, sabe? Então, eles vão fazendo isso, eles vão tocando o programa e ele também canta, toca, é bacana, muito legal. Bom, Tá bom. então vamos dar um tempinho aqui só para fazer o corte. Bom dia a todos e todas que neste momento estão ligados aí na Rádio Catedral. É um prazer, uma alegria estar de volta na manhã deste sábado, dentro desse programa lindo que é o Bom Dia Mãe Terra. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Farinhada. Estamos aqui hoje de novo para mais uma prosa, um bate-papo, uma conversa sobre o direito de ter direitos, né? Esse quadro, dentro do programa Bom Dia Mãe Terra, ele é uma parceria do programa com a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, seção Minas Gerais, né? Então, a gente está nessa empreitada aí, junto com o Frei Gilberto e com Farinhada, para fazer chegar a todos os cantos onde a Rádio Catedral alcança, né, uma boa reflexão crítica sobre o nosso direito de ter direitos. E eu hoje, Frei Gilberto, quero começar fazendo a leitura de 2 pequenos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E o outro artigo, que é o 11º, diz assim: todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. O ouvinte deve estar percebendo, quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, deve estar percebendo que a nossa pauta hoje, o nosso assunto, é segurança pública, né? E para essa prosa, nós convidamos um colega professor da Universidade Federal de Goiás, o Ricardo Barbosa Lima. E eu vou passar a palavra para ele dar um toque aí para vocês, dar um alô e falar um pouquinho do que ele anda vivendo aí nas terras de Goiás, onde eu já vivi uma parte da minha vida. Terra boa demais. Vai lá, Ricardo. Olá, Luiz. Olá, Frei Gilberto. Olá, ouvintes. Farinhada também, está acompanhando aí com a viola. Ouvintes da rádio. Então, como o Luiz me apresentou, sou professor da Universidade Federal de Goiás, sou sociólogo, né? E há alguns anos, 30 anos só, eu trabalho com violência e direitos humanos aqui na universidade, mas já atuei também muito no movimento social, já fui de entidade de base, Centro de Defesa de Direitos Humanos, aqui no estado de Goiás, chamado IBRAS, né? E também do Movimento Nacional de Direitos Humanos, fui da coordenação do movimento. Então, fico aqui à disposição de vocês, fazendo aqui a minha audiodescrição. Eu tenho 55 anos, sou branco, uso óculos, cabelo curto e grisalho, um pouco grisalho, né? Platinado já. Sinal de experiência, né? Sinal de experiência acumulada, coisa muito boa, né? Essa ideia de fazer autodescrição, Ricardo, é excelente. Sabe que nós nunca fizemos isso aqui? Você está sendo o primeiro e eu vou te copiar, porque é importante para quem está só nos escutando que tenha uma ideia de quem é esse interlocutor, né? Quem é que está dialogando com você? Então, eu estou aqui vivendo em Betim, Minas Gerais também, né? O Ricardo está lá em Goiás. Sou branco, sou uma pessoa com 66 anos, quase 66. Sou avô do Francisco, né? Tenho 3 filhas. Utilizo agora uma camisa de malha azul. Aqui está muito quente em Betim hoje, de onde a gente está falando. E estou aqui na minha pequena biblioteca de casa. Tenho aí ao fundo uma imagem de Che Guevara, que foi um grande lutador pelos direitos humanos dos povos do mundo inteiro, né? E no pezinho dele tem lá uma imagem de Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta aqui das Minas, né? Então vamos à nossa prosa, que o tempo é curto e passa rápido. Ricardo, eu vou compartilhar aqui com quem nos assiste uma imagem que deixa a gente muito
eu diria, preocupado, assim, reflexivo. Essa imagem, quem está aí nos assistindo, está vendo pelas câmeras, é do último mapa publicado pelo IPEA de Brasília sobre a situação da violência, né? O mapa, o Atlas da Violência do Brasil, né? Quando a gente presta atenção nesse Atlas, a gente vai percebendo que tem algumas coisas que saltam aos olhos, assim, chama atenção. Por exemplo, como que é significativo o número de pessoas negras, pessoas pretas, alcançadas pela violência, né? A gente fica muito impressionado de ver como que também é crescente a violência contra os povos indígenas, contra crianças e adolescentes. E aí, esse mapa acaba revelando para a gente que nessa história da violência generalizada, eu acho que a gente pode dizer que no mundo também, em vários outros lugares do mundo, a situação se assemelha à situação brasileira, mas a gente percebe que tem alguns públicos que pagam mais caro por essa situação. São mais atingidos, são mais afetados. Por isso que a gente chama de violência urbana, violência rural, né? Essa, eu acho que é interessante dizer, né, que quando a gente fala de violência, a gente está falando de muitos tipos de violência. Tem a violência bélica, a violência armada, a violência física, e tem muitas outras formas de violência. Então, a gente sabe que a gente está tratando de um tema complexo, complicado de entender. Mas hoje eu vou pedir o Ricardo para nos ajudar a pensar, gente, sobre, né, a gente vê que violência mostra que os direitos humanos vão ficando cada vez mais para trás, né? Vão ficando cada vez mais esquecidos. Se a gente pode sonhar, sabe, Ricardo? A gente pode sonhar com uma política de segurança pública, com a possibilidade da gente ampliar a nossa segurança, reduzir a insegurança, sem desrespeitar os direitos humanos. Você acha que isso é possível? O que você pensa sobre isso? Eu acho que não somente sonhar, colocar isso no nosso horizonte utópico, mas a gente tem que construí-la já no presente, né? Como a própria declaração, né? Você lê um texto lá de 1948, né? Então, o próprio texto da declaração mostra que direitos humanos e segurança nascem junto, na mesma maternidade, né? Não tem sentido uma sociedade, uma vida em comum sem segurança. Aliás, nós como seres, né, que partilhamos o convívio um do outro, né, somos animais gregários, ou seja, animais que vivem na cidade, como os gregos gostavam lá de falar, né, o animal político, o animal que vive na polis, né, a gente, né, se junta para viver melhor, para estar mais seguro, para se proteger, né? Então, direitos humanos e segurança nunca, né, o que a gente tem que estranhar e que a gente não pode naturalizar é por que essas coisas estão separadas, né? Quando você bem lê os dois artigos, né, o do direito à segurança, né, que é o direito à dignidade humana, e também quando algum de nós, né, ultrapassa, infringe as regras às quais todos nós somos submetidos em qualquer sociedade, né, em qualquer sociedade, né, e essa é uma regra que a gente está falando do direito à vida, é uma regra que está presente em qualquer cultura, em qualquer sociedade, né? Mesmo quando a gente atravessa alguma das nossas regras culturais, que nós pactuamos para viver melhor, para viver com, com, com mais qualidade de vida, a gente tem que também respeitar, inclusive, os direitos humanos de quem é acusado. A presunção da inocência faz parte, né, né, do rol de direitos humanos, sem os quais é impossível conviver em sociedade, viver em comunhão com os outros, né? Essas duas coisas, né, o direito à segurança
e a presunção da inocência é o que possibilita a gente a estar juntos, a confiar um no outro, né? Então, esses dois artigos, né, mostram que, então, não é um projeto para o futuro, tem que ser uma realidade do presente. Segurança e direitos humanos têm que voltar a conviver de mãos dadas, porque senão, né, eu não tenho nem segurança, nem direitos humanos. Segurança sem proteção à vida, né, e direitos humanos, né, no mundo inseguro, essas duas coisas não se realizam plenamente. Elas só podem se realizar se estiverem juntas. Perfeito. Agora, Ricardo, você vai concordar comigo que tem muita gente que faz um discurso complicado, gente de todos os segmentos, de todas as classes sociais e, sobretudo, na boca de muito político aí conservador, né? Que defender direitos humanos é defender direito de bandido. Grandes figuras, como Dom Helder Câmara, por exemplo, como Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Grandes figuras aí da nossa história que saíram à defesa dos pequenos e dos mais frágeis, escutaram essa acusação. Você está aqui para defender direito de bandido. Como que a gente pode reagir a essa fala? Primeiro, eu acho que aí é do ponto de vista assim mais de fundo, que é o que está no nome do próprio programa, do quadro, né, que a gente está participando aqui, que é direito a ter direitos, né? Por que que isso é importante repetir isso? Primeiro, é porque a gente tem que saber que mundo, né, a gente está defendendo e que mundo que a gente quer. Que a gente sai da Idade Média para o mundo moderno, para o mundo industrial, para o mundo burguês, né, o jeito que você quiser chamá-lo, né? A primeira coisa que muda, né, o nosso contrato, o nosso modelo de civilização, ele é calcado em cima de um direito. Ele é construído em cima do direito, né? E a gente, então, qualquer contrato social do mundo medieval para cá, né, no mundo medieval, o contrato não era entre a gente. O contrato era entre a gente e uma coisa superior a gente que nem estava convivendo a gente. A gente submetia a esse ser sobrenatural, né? Sim, Então, a gente tinha o dever de obedecer, né? No mundo moderno e no mundo que a gente vive hoje, o nosso contrato, diz que é um contrato entre eu e você, eu e você e as outras pessoas. É um contrato entre o cidadão. E aí, esse contrato é para garantir direitos, não é para que um submeta ao outro, né? Então, o que funda o mundo moderno, por isso que a gente chama, né, aqui nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, né, civilizado, a gente chama de Estado democrático de direito, porque é um Estado, quando a gente está falando Estado, a gente está falando do pacto, né, que a gente concordou, sobre o qual a gente vai viver junto, ele é fundado em cima do direito. Então, primeiro, é isso, né? A gente só pode dizer que é civilizado, moderno, que a gente vive numa democracia. Se a gente acredita nessas coisas, a gente só pode estar dizendo que a gente vive num mundo que tem de defesa dos direitos humanos. perfeito. Quem separa isso, que diz que há dois tipos de pessoas, aquelas que merecem direitos e aquelas que não merecem direitos, primeiro, não vive no mundo moderno. Deu um passo ou 20 passos atrás, ou 300 anos atrás, e vive no mundo medieval. Sim, Segundo, que mesmo, né, em qualquer, assim, se a gente puder até falar assim, Ricardo, você está criticando o mundo, a teologia, a religião, porque você está criticando o mundo medieval, que era teológico. Não, não há nenhuma religião, né, que separa os homens dos homens. Todas as religiões, né, vão dizer que todos nós somos irmãos. Não é, há uma religião no mundo. Então, assim, dizer que existe
pessoas de duas qualidades, aquelas que merecem ser protegidas e aquelas que merecem não ser protegidas, tira a gente do contrato social moderno e tira a gente de qualquer pensamento religioso é, é, que comunga, que preconiza a comunhão entre todos. Tá certo. Então, assim, esse é um duplo erro. É um erro moral, um erro teológico, porque é um erro civilizatório. A Sim. gente abandona a nossa humanidade, né, por uma coisa muito distante de tudo aquilo que todos nós desejamos, Muito que é interessante. viver bem. Muito interessante. Você me deu uma dica bacana aqui que a gente trazer para o nosso quadro um dia a discussão sobre religião e direitos humanos. Porque hoje em dia, no momento da história que nós estamos vivendo no Brasil, tem muita gente usando o argumento religioso para defender, por exemplo, a posse de arma, né? Então, vale a pena a gente escolher aí uma data mais para frente e trazer para os nossos ouvintes, para os nossos parceiros e parceiras aqui do programa, essa reflexão que é muito importante. Ricardo, nosso tempo acabou. É curtíssimo. Você vai voltar outras vezes, com certeza, para a gente tratar de outros pontos importantes. Quero te agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui nessa manhã e dizer para o nosso povo que está nos ouvindo que a gente volta antes do Natal, né? No sábado, dia 21, acho. 21, né? Se não me engano, é isso mesmo. É, porque aqui o programa não para, né? Todo sábado tem programa, então a gente volta. Mas muito obrigado, vou te devolver a palavra para você despedir das pessoas e a gente vai caminhar para o encerramento. Queria, então, agradecer a rádio, agradecer você pelo convite, parabenizá-lo pelo trabalho da rede no estado de Minas Gerais. É um trabalho de referência para todos os educadores brasileiros. Agradecer o Frei Gilberto, agradecer toda a audiência, a paciência com um sociólogo, que eu acabo falando demais e vi que quase não dialoguei, foi um monólogo. Peço desculpa e agradeço a paciência dos ouvintes. Não, foi muito bom, foi muito bom. Acho que você trouxe informações e reflexões que vai fazer todo mundo pensar muito, né? Muito obrigado, bom dia a todos e até sábado que vem.